Saudações, este é o nosso primeiro vídeo, uma introdução de uma série de vários vídeos abordando o tema radiografia de tórax do adulto. Do adulto, especificamente, porque a radiografia de tórax do recém-nascido e da criança pequena é bastante diferente da radiografia de tórax do adulto. Nessa fase inicial, vamos comentar a respeito de alguns tópicos que eu julgo ser bastante importante antes de efetivamente começarmos a analisar a radiografia. Primeiro, que o exame radiográfico do tórax, a radiografia de tórax, é o exame mais frequentemente solicitado, o exame mais realizado e, portanto, mais analisado. Em segundo lugar, ele costuma ser o primeiro exame de imagem realizado no paciente com suspeita de pneumopatia e às vezes no paciente com suspeita de cardiopatia também. Temos que deixar bem claro que a radiografia de tórax, assim como todos os outros exames de imagem, é um exame complementar. Ela por si só não faz o diagnóstico. Ela vai fornecer dados, ela vai fornecer informações que serão complementares aos achados clínicos. Lembrar sempre que o exame tem limitações e durante os próximos vídeos vamos mostrar algumas dessas limitações. Mas já adiantamos que uma radiografia de tórax normal não exclui várias patologias. E uma radiografia de tórax aparentemente alterada nem sempre significa a presença de uma patologia. Um outro item é que a interpretação da radiografia de tórax ela vai depender de muitos fatores, de vários fatores. Por exemplo, da qualidade do exame. Então, um exame com boa qualidade técnica vai favorecer uma interpretação adequada. Um exame com uma qualidade técnica inadequada, ruim, ele pode prejudicar a interpretação, tanto simulando patologias como deixando de mostrar alterações patológicas. O reconhecimento da imagem anormal. Então, ao interpretar uma radiografia, nós devemos reconhecer o que há de anormal naquele exame. O padrão dessa anormalidade. Cada imagem radiológica, a gente procura enquadrá-la num determinado padrão de alteração. Para cada padrão, haverá uma lista de possíveis diagnósticos. Então, você tem nódulo pulmonar solitário, calcificado, haverá uma lista de possíveis diagnósticos. Massa pulmonar, uma outra lista. Lesão pulmonar escavada, uma outra lista de possíveis diagnósticos. A interpretação também está totalmente integrada e totalmente dependente da correlação clínico-radiológica. Então é fundamental que haja a integração entre os dados clínicos, da história clínica e do exame físico e a imagem visualizada na radiografia. Por isso é tão importante que no pedido do exame seja colocado o contexto clínico, para que o técnico que vai fazer o exame faça da maneira mais adequada possível para aquele contexto clínico e o radiologista que vai avaliar esse exame também utilize os dados clínicos para que possa avaliar da maneira mais adequada possível. Um outro item extremamente importante, aliás, dois itens extremamente importantes, é que uma patologia tem várias formas de se apresentar na imagem. Vou dar um exemplo bem prático, a tuberculose pulmonar. A tuberculose pulmonar pode se apresentar como quase qualquer padrão radiológico conhecido. Você tem tuberculose pulmonar apresentando como micronódulos, como nódulo pulmonar isolado, como massa pulmonar, como cavidade, como consolidação, como padrão broncopneumônico, como atelectasia, como derrame pleural, como doença retículo nodular. Então, uma patologia pode se apresentar de diversas formas na radiografia. Um outro item é que um padrão de imagem pode ser causada por diversas patologias. Vamos pegar, por exemplo, uma massa pulmonar.
Uma massa pulmonar, muito frequentemente, é causada por uma neoplasia. Entretanto, existem várias patologias que podem causar massa pulmonar. Então, é extremamente importante que tenhamos em mente, ao analisar uma radiografia de tórax, que uma imagem não corresponde a uma doença. Então, é ilusória a ideia de que uma imagem corresponda a uma única doença. O nosso raciocínio não deve se seguir nesse sentido, da correspondência direta entre uma imagem e uma patologia. Aqui, apenas para ilustrar, no Gamut do Felson, uma massa pulmonar solitária. Aqui ele coloca maior que 4 centímetros, mas no conceito atual é maior que 3 centímetros. Então, uma massa pulmonar solitária vista no exame de imagem. Causas comuns, ele colocou 4 causas comuns. Causas incomuns, ele colocou aqui 33 causas incomuns, sendo que algumas dessas causas incomuns podem ser divididas em várias. Por exemplo, doença fúngica, criptococose, torulose, brastomicose, histoplasmose, coccidioide-micose, actinomicose, nocardiose, pneumoconioses. Tem várias pneumoconioses. Então, isso é apenas para a gente ter uma ideia. Por exemplo, o padrão intersticial, o padrão reticular ou retículo nodular. Tem mais de uma centena de causas de patologias que levam ao padrão reticular ou retículo nodular visualizado na radiografia. E a sequência que nós adotaremos ao longo dos vídeos na avaliação da radiografia de tórax do adulto vai ser, a princípio, essa. Primeiro, a avaliação da qualidade do exame. Depois, nós partiremos para a anatomia radiológica normal, para identificarmos as estruturas anatômicas que visualizamos normalmente numa radiografia de tórax. Depois, nós vamos partir para a sistematização da avaliação radiológica, com o objetivo de procurar as alterações, procurar as lesões. Vamos ver algumas técnicas, algumas formas que ajudam a achar, a encontrar as lesões. Depois de encontradas as lesões, nós vamos enquadrá-las, ou pelo menos tentar enquadrá-las, nos padrões radiológicos mais conhecidos. E depois, as patologias. Nesse item das patologias, nós não faremos um vídeo específico a respeito das diversas patologias pulmonares. Elas serão introduzidas ao longo dos outros itens, então, principalmente ao longo da sistematização da procura de anomalias e dos padrões radiológicos. Quando nós formos enquadrando as alterações em padrões radiológicos, nós daremos exemplos e mostraremos as patologias mais comuns responsáveis por cada padrão radiológico, algumas patologias também raras que podem se apresentar com esses padrões radiológicos. Então chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo, um vídeo introdutório. A partir dos próximos vídeos nós começaremos efetivamente a avaliar a radiografia de tórax do adulto. Até o próximo.